Quarto relato: a floresta que respira. Carlos Mendoza era biólogo, especialista em ecossistemas florestais. Quando recebeu uma proposta para estudar uma área de mata preservada no Vale Perdido, viu uma oportunidade única de pesquisar um ambiente praticamente intocado pela ação humana. O financiamento era generoso, muito generoso para um estudo de apenas 3 meses, mas Carlos não questionou a sorte. O contrato vinha de uma empresa chamada Verde Eterno Ltda, que alegava estar interessada em projetos de conservação. O representante da empresa, um homem de meia idade, chamado Dr. Ferreira, foi específico sobre os objetivos do estudo. Precisamos de um levantamento completo da biodiversidade da região, explicou Dr. Ferreira durante a reunião inicial. Fauna, flora, ecossistemas. Mas há uma área específica que nos interessa particularmente. Uma mata no coração do vale que nunca foi adequadamente catalogada. Carlos aceitou o projeto imediatamente. Aos 35 anos, era um pesquisador ambicioso que via na proposta uma chance de fazer descobertas significativas e talvez até encontrar espécies ainda não catalogadas pela ciência. Chegou ao Vale Perdido no início de agosto, equipado com todo o material necessário para um estudo de campo completo. Câmeras, equipamentos de medição, recipientes para coleta de amostras, um microscópio portátil e suprimentos para 3 meses de trabalho isolado. A primeira coisa que o impressionou foi o silêncio da floresta. Como biólogo experiente, Carlos sabia que florestas saudáveis são ambientes barulhentos, cheios de cantos de pássaros, zumbidos de insetos, ruídos de pequenos mamíferos. Mas a mata do Vale Perdido era estranhamente quieta, como se todos os animais tivessem abandonado a região. Montou seu acampamento base perto da entrada da mata, em uma clareira pequena que oferecia boa visibilidade. Nos primeiros dias, dedicou-se a mapear a área e fazer observações gerais. A vegetação era exuberante, mas havia algo peculiar em sua distribuição. As árvores pareciam organizadas em padrões geométricos sutis, como se tivessem sido plantadas deliberadamente em vez de crescer naturalmente. Mais estranho ainda, Carlos notou que muitas plantas apresentavam características que não correspondiam à flora típica da região. Havia espécies que pareciam tropicais, crescendo ao lado de plantas de clima temperado, criando uma biodiversidade impossível para aquela latitude e altitude. No 5º dia, Carlos decidiu adentrar mais profundamente na mata para coletar amostras da área central que Dr. Ferreira havia mencionado como sendo de interesse especial. Equipou-se com GPS, rádio e suprimentos para 2 dias, planejando estabelecer um acampamento temporário no coração da floresta. À medida que caminhava mata adentro, o silêncio se tornava ainda mais opressivo. Mas não era apenas a ausência de sons animais. Era como se a própria floresta absorvesse todos os ruídos. Seus passos, normalmente audíveis no chão coberto de folhas, produziam apenas sussurros abafados. Depois de 3 horas de caminhada, Carlos chegou ao que obviamente era o centro da mata. Era uma área circular de cerca de 100 metros de diâmetro, onde as árvores cresciam de forma ainda mais organizada, formando anéis concêntricos perfeitos. No centro exato havia uma árvore gigantesca que Carlos não conseguiu identificar. Seu tronco tinha pelo menos 5 metros de diâmetro e se elevava muito acima do dossel florestal. Carlos se aproximou da árvore central para examiná-la mais de perto. A casca tinha uma textura estranha, quase como pele, e ao tocá-la, sentiu uma pulsação sutil, como um batimento cardíaco muito lento. Inicialmente pensou que fosse sua imaginação, mas quando colocou o ouvido contra o tronco, definitivamente podia ouvir um som rítmico vindo de dentro da árvore. Decidiu coletar uma amostra de casca para análise posterior.
Usou sua faca de campo para fazer um corte superficial, mas quando a lâmina tocou a árvore, ela sangrou. Não era seiva, era um líquido vermelho escuro, viscoso, que definitivamente parecia sangue. Carlos recuou, perturbado. Árvores não sangram. Não existe explicação botânica para um fenômeno assim. Mas ali estava a evidência diante de seus olhos, um filete de sangue escorrendo pela casca estranha da árvore impossível. Foi quando notou que a floresta havia ficado ainda mais silenciosa. Um silêncio absoluto, como se até mesmo o vento tivesse parado de soprar. E então começou a ouvir. Era quase inaudível no início. Um som que poderia ser confundido com vento nas folhas. Mas gradualmente ficou mais claro. A floresta estava respirando. Uma inspiração lenta e profunda, seguida de uma expiração ainda mais lenta. O ritmo era hipnótico, quase como uma canção de ninar gigantesca. Carlos olhou ao redor e percebeu que as árvores estavam se movendo em sincronismo com a respiração. Não era um movimento normal de galhos no vento. Era um movimento orgânico, como se as árvores fossem pulmões gigantes, expandindo e contraindo. Tentou usar o rádio para contatar sua base, mas o equipamento produzia apenas estática. O GPS também havia parado de funcionar, mostrando apenas um sinal de erro. Carlos percebeu que estava completamente isolado no coração de uma floresta que aparentemente estava viva de uma forma que desafiava todas as leis da biologia. Decidiu acampar ali mesmo para observar o fenômeno durante a noite. Montou sua pequena barraca próxima à árvore central e preparou seus equipamentos de observação. À medida que o sol se punha, a respiração da floresta se tornava mais pronunciada e Carlos começou a ouvir outros sons. Gemidos baixos vinham das raízes sob seus pés. Sussurros pareciam emanar das copas das árvores. E, ocasionalmente, um som que se assemelhava a batimentos cardíacos ecoava através da mata, como se houvesse um coração gigante pulsando em algum lugar no subsolo. Durante a noite, Carlos documenta todo cuidadosamente em seu caderno de campo, tirando fotografias e gravando áudios dos fenômenos estranhos. Mas quando revisou o material na manhã seguinte, descobriu que as fotografias mostravam apenas uma floresta normal e as gravações continham apenas estática. Foi então que percebeu algo ainda mais perturbador. As plantas ao redor de seu acampamento haviam crescido durante a noite. Não apenas um pouco, algumas haviam crescido metros. Vinhas que não existiam na noite anterior, agora se enrolavam ao redor de sua barraca. Flores que ele não havia visto antes desabrochavam em cores impossíveis. E todas essas plantas estavam se inclinando em sua direção, como se fossem atraídas por sua presença. Carlos tentou deixar a área, mas descobriu que as trilhas haviam mudado. Caminhos que ele havia marcado cuidadosamente no dia anterior simplesmente não existiam mais. Novas trilhas haviam aparecido, mas todas levavam de volta ao centro da mata, a árvore gigante que continuava pulsando como um coração. Nos dias seguintes, Carlos percebeu que estava preso. Não importava em que direção caminhasse, sempre acabava de volta ao centro da mata. A floresta parecia estar reorganizando-se constantemente, mudando suas trilhas e marcos para mantê-lo cativo. Pior ainda, Carlos começou a notar mudanças em si mesmo. Suas unhas estavam crescendo mais rapidamente, tomando uma coloração esverdeada. Pequenas folhas começaram a brotar de seus cabelos. E ele descobriu que não precisava mais comer. Podia simplesmente enterrar os pés no solo por algumas horas e se nutrir diretamente da terra. A floresta estava o absorvendo lentamente, transformando-o em parte de si mesma. E o mais aterrorizante era que Carlos estava começando a gostar dessa transformação. Sentia uma conexão com a mata que nunca havia experimentado antes. Uma sensação de pertencimento que era quase viciante. Compreendeu que a empresa Verde Eterno nunca havia existido.
A floresta havia criado o Dr. Ferreira e toda a documentação falsa para atraí-lo para aquele lugar. Ela precisava de um biólogo, alguém que pudesse entender e documentar sua natureza impossível, alguém que se tornasse seu cronista e guardião. Em sua última entrada no caderno de campo, Carlos escreveu: "A floresta não é um ecossistema. É uma única entidade consciente, uma mente coletiva que se manifesta através de milhares de árvores e plantas. Ela está viva, está com fome e está crescendo. Em breve, não haverá diferença entre Carlos Mendoza e a Mata do Vale Perdido. E talvez isso seja exatamente como deve ser." O caderno de Carlos foi encontrado 3 meses depois por uma equipe de resgate, abandonado na entrada da mata. Não havia sinais do biólogo, mas os membros da equipe notaram que as árvores próximas tinham um padrão estranho na casca, linhas que lembravam vagamente letras, como se alguém tivesse tentado escrever mensagens usando a própria madeira. Desde então, a Mata do Vale Perdido cresceu significativamente, expandindo seus limites em todas as direções. E dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir uma voz chamando desde o coração da floresta. Uma voz que soa exatamente como a de um biólogo desesperado, implorando para outros pesquisadores virem estudar aquele ecossistema fascinante e impossível. Quinto relato: O Espelho do Vale. Laura Santana era antiquária, especialista em peças históricas e objetos de valor. Aos 41 anos, havia construído uma reputação sólida, comprando e vendendo antiguidades para colecionadores e museus em todo o país. Quando recebeu uma ligação sobre uma propriedade rural que seria leiloada no Vale Perdido, com uma casa cheia de móveis e objetos antigos, viu uma oportunidade de negócio excepcional. A família que morava lá desapareceu há 10 anos, explicou o leiloeiro por telefone. A propriedade ficou abandonada, mas a casa ainda está cheia de coisas. Móveis dos séculos XVIII e XIX, prataria, algumas peças que podem ser muito valiosas. O banco quer se livrar de tudo rapidamente. Laura sempre havia sido pragmática em relação a propriedades com histórias sombrias. Para ela, tragédias do passado apenas tornavam as peças mais baratas e, consequentemente, mais lucrativas. Organizou uma viagem ao Vale Perdido para avaliar os itens antes do leilão oficial. A propriedade ficava isolada, cerca de 10 quilômetros da comunidade mais próxima, acessível apenas por uma estrada de terra em péssimas condições. A casa era uma construção de 2 andares em estilo colonial, bem conservada apesar dos anos de abandono. As janelas estavam lacradas com tábuas, mas a estrutura permanecia sólida. O leiloeiro, um homem idoso chamado Seu Joaquim, a recebeu com uma mistura de alívio e nervosismo. "Dona Laura, vou ser sincero com a senhora", disse ele, enquanto abria o cadeado da porta principal. "Ninguém da região quer mexer com essa casa. Dizem que é amaldiçoada. Por isso que o banco está vendendo tudo tão barato." Laura riu. "Superstição não afeta o valor histórico das peças, Seu Joaquim. Estou aqui para trabalhar." O interior da casa era um verdadeiro tesouro para uma antiquária. Móveis de jacarandá perfeitamente conservados, baixelas de prata, pinturas a óleo com molduras trabalhadas, relógios antigos que ainda marcavam o tempo. Era como se os proprietários tivessem simplesmente desaparecido no meio de suas vidas diárias, deixando tudo intocado. A família Medeiros morava aqui há 4 gerações, explicou Seu Joaquim enquanto Laura examinava uma cômoda do século XVIII. Comerciantes prósperos. Até que, de uma hora para outra, sumiram todos. Pais, filhos, até mesmo os empregados. Nunca mais se soube deles. Laura estava mais interessada nos objetos do que nas histórias. Passou o dia catalogando peças, estimando valores, tirando fotografias. Havia itens suficientes para vários leilões lucrativos. Mas foi no 2º andar que encontrou a peça mais intrigante de todas. No quarto principal,
Havia um espelho de corpo inteiro, com uma moldura ornamentada em ouro velho. A peça era obviamente antiga, provavelmente do século XVIII, e estava em condições perfeitas. Mas havia algo peculiar. Enquanto todos os outros móveis e objetos da casa estavam cobertos por uma fina camada de poeira, o espelho brilhava como se tivesse sido limpo recentemente. Este espelho não estava no inventário inicial, murmurou Laura, consultando suas anotações. Ah, esse aí, disse seu Joaquim, parecendo desconfortável. A família tinha uma história estranha com ele. Diziam que era uma herança de família, mas também que trazia azar. Queriam se livrar dele várias vezes, mas nunca conseguiam. Laura se aproximou para examinar a moldura mais de perto. O trabalho em ouro era excepcional, com detalhes que indicavam origem europeia. Havia uma pequena placa na base da moldura com uma inscrição em latim que ela não conseguiu decifrar completamente. Quando se posicionou diante do espelho para fotografá-lo, Laura teve uma sensação estranha. Sua reflexão parecia diferente, mais nítida que o normal, mais vívida. Era como se o espelho captasse detalhes que ela não conseguia ver em espelhos normais. "Quanto vocês querem por esta peça especificamente?" perguntou ela. "A senhora pode levar por R$ 500, respondeu seu Joaquim rapidamente. "Na verdade, ficaria grato se levasse. Essa coisa me dá arrepios." Laura sabia que estava fazendo o negócio do século. Um espelho daquele período, com aquela qualidade, valeria facilmente R$ 50.000 para o colecionador certo. Fechou o negócio imediatamente e organizou o transporte para sua loja em Belo Horizonte. O espelho foi instalado na área VIP de sua loja, reservada para peças especiais. Laura passou os dias seguintes pesquisando sua origem, tentando decifrar a inscrição latina e determinar seu verdadeiro valor histórico. Foi durante essas pesquisas que começou a notar as primeiras peculiaridades. Várias vezes, ao passar pelo espelho perifericamente, teve a impressão de ver movimento na reflexão quando não havia nada se movendo na loja. Outras vezes, parecia que sua própria reflexão demorava uma fração de segundo para acompanhar seus movimentos. Inicialmente, atribuiu essas experiências ao cansaço e ao estresse do trabalho. Mas as anomalias se tornaram mais frequentes e mais pronunciadas. Uma manhã, Laura chegou à loja e encontrou o espelho virado para a parede, embora tivesse certeza de que o havia deixado na posição normal. Na noite seguinte, decidiu instalar uma câmera de segurança direcionada para o espelho. Queria evidências objetivas do que estava acontecendo. Mas quando revisou as gravações no dia seguinte, descobriu algo perturbador. O espelho não aparecia nas imagens. O espaço onde ele estava mostrava apenas a parede vazia. Laura começou a pesquisar a história da família Medeiros mais profundamente. Descobriu que o espelho havia sido adquirido no século XVIII por Benedito Medeiros, o primeiro da linhagem a se estabelecer no Vale Perdido. Segundo documentos antigos, Benedito havia comprado a peça de um comerciante português que alegava ter trazido o espelho da Europa. Mas havia relatos estranhos associados ao objeto ao longo das gerações. Membros da família Medeiros frequentemente relatavam ver pessoas que não estavam presentes, refletidas no espelho. Algumas vezes eram parentes mortos, outras vezes eram completos estranhos. E em várias ocasiões, pessoas haviam desaparecido logo depois de passar muito tempo olhando para o espelho. O mais perturbador era um relato de 1923, escrito por Maria Medeiros, bisavó da última geração. O espelho não mostra reflexões, mostra possibilidades. Mostra o que poderia ser, o que deveria ser, o que será. E às vezes, essas possibilidades tentam se tornar realidade. Foi então que Laura compreendeu que não havia comprado apenas um espelho antigo.
Havia adquirido algo muito mais perigoso e muito mais valioso do que imaginara. Naquela noite, decidiu testar as propriedades estranhas do espelho. Ficou na loja depois do expediente, sozinha com o objeto. Posicionou-se diante dele e olhou atentamente para sua reflexão. No início, tudo parecia normal, mas gradualmente sua reflexão começou a mudar. Primeiro foram detalhes sutis. Sua roupa era ligeiramente diferente, seu cabelo estava penteado de outra forma. Depois, as mudanças se tornaram mais dramáticas. A Laura, no espelho, estava vestida com roupas de época, como se pertencesse ao século XVIII. Usava um vestido elaborado e joias que valiam uma fortuna. Estava em um ambiente luxuoso, cercada por objetos que Laura reconheceu como algumas das peças mais valiosas que já havia manuseado. A reflexão sorriu e acenou como se fosse uma pessoa separada. Então começou a falar, embora Laura não pudesse ouvir as palavras através do vidro. Laura percebeu que estava vendo uma versão alternativa de si mesma, uma versão que havia tomado decisões diferentes, vivido uma vida diferente, alcançado um sucesso que ela só poderia sonhar. E essa versão alternativa estava tentando se comunicar com ela. Aproximou-se mais do espelho e colocou a mão na superfície. O vidro estava quente, quase febril, e ela podia sentir uma vibração sutil correndo através dele. Sua reflexão colocou a mão do outro lado, alinhando as palmas. Foi quando Laura sentiu a puxada. Era como se algo do outro lado do espelho estivesse tentando arrastá-la para dentro. A sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e sedutora. A vida que via refletida era tudo o que sempre havia desejado. Riqueza, sucesso, uma posição social que jamais poderia alcançar em sua realidade atual. Por um momento, Laura considerou se entregar àquela atração. Seria tão fácil simplesmente se deixar levar, trocar de lugar com aquela versão melhorada de si mesma. Mas algum instinto de sobrevivência a fez recuar. Quando tirou a mão do espelho, sua reflexão mostrou uma expressão de decepção e raiva. A Laura do espelho começou a bater no vidro do outro lado, sua boca se movendo em gritos silenciosos. Outras figuras começaram a aparecer atrás dela na reflexão. Dezenas de pessoas diferentes, todas batendo no vidro, todas tentando chamar atenção. Laura compreendeu a verdade terrível. O espelho era uma prisão. Todas aquelas pessoas eram versões alternativas de indivíduos que, em algum momento, haviam olhado para o espelho e feito a troca. Suas versões melhores haviam tomado seus lugares no mundo real, enquanto elas ficavam presas para sempre no mundo espelhado. E agora, sua própria versão alternativa estava livre na realidade, vivendo a vida que Laura havia construído, mas com todas as melhorias que o espelho podia oferecer. Laura tentou quebrar o espelho, mas ele era indestrutível. Tentou cobri-lo, mas qualquer material colocado sobre a superfície simplesmente desaparecia. O espelho havia se tornado parte permanente de sua vida. E ela sabia que a versão alternativa de si mesma estava lá fora, desfrutando de seu sucesso aprimorado. Nos meses seguintes, Laura observou sua própria vida através do espelho. Via sua outra versão conduzindo negócios com uma habilidade que ela nunca possuíra, fazendo contatos que estavam além de seu alcance, vivendo em uma mansão que jamais poderia ter comprado. E, gradualmente, percebeu que não estava mais refletida no espelho. Sua imagem havia desaparecido completamente, como se ela estivesse se tornando menos real a cada dia. Estava sendo apagada lentamente, enquanto sua versão alternativa se solidificava na realidade. A última entrada no diário de Laura dizia: "Compreendo agora por que a família Medeiros nunca conseguiu se livrar do espelho. Ele não os deixava partir, e agora não me deixa partir. Sou apenas uma sombra da pessoa que costumava ser, observando uma versão melhorada de mim mesma viver minha vida. Em breve, não estarei aqui de forma alguma.
mas ela continuará perfeita e bem-sucedida, e ninguém nunca saberá a diferença. A loja de Laura continua funcionando normalmente, sob a administração de uma mulher que todos acreditam ser Laura Santana. Ela é mais bem-sucedida, mais carismática, faz negócios melhores. Ninguém suspeita de nada. O espelho ainda está lá, na área VIP da loja, brilhando como se tivesse sido limpo recentemente. E às vezes, clientes sensíveis relatam ver sombras se movendo na reflexão, como se houvesse pessoas presas do outro lado, tentando desesperadamente chamar atenção para sua situação. Mas ninguém olha por muito tempo. Afinal, todos têm medo de ver uma versão melhorada de si mesmos, olhando de volta, tentando fazer uma troca que pode parecer tentadora demais para resistir. E assim chegamos ao fim de nossos 5 relatos sobre o Vale Perdido. 5 histórias de pessoas comuns que se aventuraram naquelas terras amaldiçoadas e descobriram que alguns lugares guardam segredos que deveriam permanecer enterrados para sempre. João Mendes, que aprendeu que a terra pode ter fome de algo mais do que água e nutrientes. Maria Conceição, que descobriu que nem todas as almas perdidas querem ser salvas. Antônio e Carmen, que experimentaram o amor mais puro possível apenas para vê-lo arrancado por forças além de sua compreensão. Carlos Mendoza, que se tornou um com a floresta que estudava. E Laura Santana, que encontrou uma versão perfeita de si mesma ao preço de sua própria existência. Mas talvez vocês estejam se perguntando: como esses relatos chegaram até mim? Como consegui os detalhes íntimos de experiências que terminaram em desaparecimentos e mortes? A verdade é que o Vale Perdido não guarda apenas seus segredos. Ele os compartilha com aqueles que sabem ouvir, com aqueles que estão dispostos a ser seus porta-vozes no mundo exterior, porque o Vale precisa de novas vítimas, novos visitantes que venham alimentar as entidades que lá residem. E vocês, queridos ouvintes, que ficaram até o final desta narrativa, que sentiram os arrepios, que comentaram suas localizações, que se conectaram com essas histórias, vocês já estão sendo chamados. Neste exato momento, alguns de vocês estão sentindo uma curiosidade estranha sobre a localização exata do Vale Perdido. Outros estão se perguntando se essas histórias são realmente ficção ou se existe um lugar assim no interior de Minas Gerais. E alguns poucos, os mais sensíveis entre vocês, já podem ouvir os sussurros. O vale está sempre em busca de novos habitantes. Um agricultor ambicioso que acredite poder dominar terras impossíveis. Uma pessoa religiosa que pense poder salvar almas perdidas. Uma família desesperada por filhos que aceite qualquer criança, mesmo que venha com um passado sombrio. Um pesquisador curioso sobre fenômenos inexplicáveis. Um comerciante ganancioso em busca de tesouros esquecidos. Se vocês sentiram uma identificação particular com algum desses perfis, se algo dentro de vocês respondeu ao chamado dessas histórias, talvez já seja tarde demais. O Vale Perdido tem muitas formas de atrair suas vítimas. Às vezes, são oportunidades de negócios impossíveis de recusar. Outras vezes, são coincidências que levam pessoas para a direção certa. E, ocasionalmente, são simplesmente histórias contadas por uma voz na internet, plantando sementes de curiosidade que crescerão até se tornarem compulsões irresistíveis. Por isso, deixo vocês com um último aviso. Se em algum momento nas próximas semanas sentirem uma vontade inexplicável de procurar mapas do interior de Minas Gerais, se começarem a pesquisar propriedades rurais em regiões isoladas, se encontrarem ofertas tentadoras demais para serem verdade, lembrem-se destas histórias. Lembrem-se que o Vale Perdido não é apenas um lugar no mapa. É uma entidade viva, faminta, sempre em busca de novos capítulos para sua coleção de tragédias humanas.
E se mesmo assim decidirem investigar, bem, talvez vocês se tornem os protagonistas da próxima história que eu terei o prazer de compartilhar. Até a próxima, corajosos ouvintes. E lembrem-se, algumas curiosidades são melhor deixadas insatisfeitas. O Vale Perdido está esperando por vocês.